Quando sentiram a presença de Deus nesse lugar? Amém? Glória a Deus. Quero, nessa noite, compartilhar uma mensagem com você. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Vou ler na versão RA. Temos a versão RA? Glória a Deus. Foi? Glória a Deus. Diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amém, jovens? Glória a Deus. Essa noite eu quero compartilhar um tema com você. Ou melhor, eu quero compartilhar uma mensagem com você. E o tema dela é o coração de um pai. Oh! O cara tá se achando. Eu sei que eu sou pai, como dizem por aí, né? Pai fresco. Faz um mês que eu sou pai, né? Então, digamos que eu não tenho tanta experiência assim nesse assunto. Há quem diga por aí que quando nasce um filho, automaticamente nasce uma mãe. E parece que isso é verdade. Tenho visto a Raquel e parece que isso é uma verdade. Nasce um filho, nasce uma mãe. Ela é uma mãe pronta. Eu olho para ela, a maneira como ela cuida do Luigi, a maneira como ela se preocupa com ele. Não vamos sair agora, porque agora tá frio. E eu falo, nem tá tão frio assim, mas para ela tá muito frio. E eu vejo ela cuidando dele e eu falo, ela é uma mãe pronta. Mas o pai parece que o processo é um pouquinho mais demorado. O pai vai nascendo mais devagarinho, mas está nascendo, amém? Está nascendo. E eu tenho aprendido algumas coisas importantes a respeito de paternidade. Nesse pouco tempo que eu tenho vivido essa experiência, eu tenho aprendido algumas lições importantes a respeito do coração de um pai. E eu quero nessa noite compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido. Amém? Em primeiro lugar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Se alguém puder trazer um copinho de água para mim. Êxodo 3, 8. O texto diz: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. O contexto desse texto é o seguinte: o povo de Israel ainda é escravo no Egito. O povo de Israel tem sofrido nas mãos do faraó, tem vivido uma situação difícil, complicada, de dor, de sofrimento, de exaustão. E nesse texto o Senhor está revelando a esse povo que ainda não saiu do Egito. O Senhor está revelando a esse povo que ainda não teve a sua situação transformada. Ele está revelando um plano que Ele já está elaborando. Esse texto revela que
ainda enquanto o povo estava dentro do Egito, sofrendo, sendo feito de escravo, sofrendo nas mãos do faraó, o Senhor já tinha um plano para esse povo, um plano de paz, um plano de prosperidade, um plano de abundância. A primeira lição que eu tenho aprendido com a paternidade é que o coração de um pai, ele olha adiante, ele olha lá na frente. Quando nós soubemos da gravidez da Raquel, a notícia foi maravilhosa para nós. Parece que para mim foi um negócio meio doido. Eu acho que no segundo dia eu já estava pensando como seria o quartinho do Luigi. E acho que em 1 mês de gestação o quarto estava pronto. E compra carrinho. E compra o bebê conforto. E compra o bercinho. E põe o papel de parede no quarto. E compra a poltrona de amamentação. Você está vendo que o negócio é caro, Wallace. Vai trabalhando, filho. Então eu comecei a pensar no quartinho dele, o que é que ele precisava. 1 mês de gestação, 2 meses de gestação. E eu já estava me preparando para o futuro. Eu já estava me preparando para o momento que o Luigi nasceria. E ele nasceu. E a verdade é que quando ele nasceu, tudo já estava pronto. Tudo já estava pronto, porque existia um pai olhando para o futuro e preparando o futuro. Quando o Luigi nasceu, tudo estava pronto, porque existia um pai indo adiante dele e preparando o caminho para ele. E quando nós lemos esse texto de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, a primeira informação que nós temos é: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele vai na sua frente. Ele é esse pai que está olhando para frente, preparando o seu futuro. E tantas questões que ainda nem aconteceram na sua vida vão acontecer, porque Ele já está trabalhando por isso. O texto de Êxodo que nós lemos revela um Deus que olhava para um povo escravo no Egito, mas que tinha um plano lá na frente para esse povo. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Deus tem um plano de um futuro para você, um futuro de paz e esperança. Jovem, talvez você esteja preocupado com os próximos anos da sua vida. Jovem, você está vivendo uma fase importante dela. Você está vivendo uma fase decisiva da sua vida. E isso pode gerar alguma insegurança no nosso coração. O que será que vai ser daqui a alguns anos? Nós estamos plantando tantas coisas, nós estamos fazendo tantas coisas, pensando no futuro, pensando como é que as coisas vão acontecer, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. E talvez essa preocupação possa trazer uma certa ansiedade para nós. Você já parou para pensar como é que vão ser os próximos anos da sua vida? Sei de jovens que aqui no nosso meio estão começando a namorar, Felipe. Você acredita, Cauê? Ele tá todo, né? Fala a verdade. Desde que eu comecei a pregar, ele tá com um sorrisão de orelha a orelha e eu não tô entendendo o porquê. Agora que eu lembrei. Jovens que começaram a namorar e que estão sonhando com o futuro. Jovens que iniciaram uma faculdade e estão sonhando com o futuro. Jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora e estão sonhando com o futuro. Eu quero dizer que você não está sonhando sozinho. O Senhor está sonhando com você. E mais do que isso, Ele está preparando
preparando algo para a sua vida. Ele já está trabalhando. Ele já está operando enquanto nós dormimos. Ele tem feito grandes coisas por nós. Amém? Mergulhe na vontade de Deus para a sua vida. Mergulhe nos planos do Senhor. Ele tem planos de paz e esperança. A palavra de Deus diz que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Amém? A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E Deus é esse Pai que tem cuidado de nós e tem ido adiante de nós, preparando e abençoando o nosso caminho em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Segunda lição que eu tenho aprendido com a paternidade, lá em Gênesis, capítulo 45. Perdão. Salmos 139. Salmo 139, versículos 7 e 8. Aleluia. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Versículo 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aqui no texto de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, depois de dizer o Senhor é quem vai adiante de ti, o texto diz: Ele será contigo. Essa é uma promessa de que Deus estará conosco todos os dias da nossa vida. Eu e a Raquel, nós temos percebido a necessidade que um filho tem da presença do seu pai. O Luigi, ele é meio grudentinho. Parece que o berço dele tem espinho. O carrinho também. A cadeirinha também. Ele só gosta de colo. Ele quer colo o tempo inteiro. E isso, de certa forma, é maravilhoso, porque a gente também ama dar colo para ele, né? A coisa mais maravilhosa que tem é pegar ele no colo e ficar um tempão com ele no colo. A gente é apaixonado por ele. Só tem um problema. O problema é a hora de dormir. Inclusive, sempre que você for orar, lembre-se de nós. A hora de dormir é um problema, porque para ele dormir no nosso colo, a gente precisa estar acordado. É perigoso você dormir com um bebê no seu colo. Então de noite a gente está suando a camisa para ver uma solução, para ver um jeito de fazer o Luigi dormir no bercinho, porque ele quer dormir no nosso colo. Agora eu achei um método. Faz 2 dias que eu descobri um método, Felipe, para fazer ele dormir. É meio colo, meio berço. Eu deito na cama, pego ele no colo, envolvo ele com o meu braço, vou colocando ele devagarinho no berço, encosto o meu braço no berço, deito na cama, eu durmo na cama, o meu braço no berço dele, e ele dorme no berço achando que está no meu colo. É o jeitinho que eu não sei como é que vai estar meu ombro daqui umas 2 semanas, mas tem funcionado isso. Por que isso? Eu perguntei para o ChatGPT. O ChatGPT tem sido um parceiro para a gente, né, nessa fase. Eu perguntei para o ChatGPT, mas por que necessidade é essa de colo? E para o bebê, por incrível que pareça, isso é extremamente normal. O bebê, ele viveu ali 9 meses no útero, dentro de alguém. E agora quando ele nasce, essa separação da mãe é difícil para ele.
deixa ele com medo, deixa ele inseguro. Então o bebê, ele precisa desse contato com alguém, esse toque físico mesmo. Antes de armar esse plano para o Luigi dormir, eu tentei uma outra forma. Tentei de um outro jeito. O Luigi começou a chorar no bercinho dele. Eu levantei e fui acalmar ele, coloquei a mão nele e comecei a bater o dedinho em cima dele. E parecia mágica. Parecia uma mágica. Ele parou na hora. Na hora ele sossegou. Falei, meu, esse negócio do dedinho aqui é poderoso. O que esse dedinho demonstrava para ele? Tem alguém aqui. Tem alguém comigo. Eu não estou sozinho. Eu não estou desamparado. Então, eu botei minha mão nele e comecei a bater o dedinho nele. Falei, bom, agora ele está calmo, se acalmou, né? Eu vou ficar com a mão aqui nele e vou dormir. Então parei de bater o dedinho, continuei com a mão nele. A hora que eu fechei o olho, ele começou. Comecei a bater o dedinho de novo. Parou. Falei, gente, o negócio é o dedinho. Como é que eu vou passar a noite inteira batendo esse dedinho? Eu consegui só 2 horas. Esse dedinho mostra para ele que tem alguém com ele. Vocês estão espantados que eu fiquei 2 horas batendo o dedinho? Olha lá, moça. Valoriza o teu marido, minha filha. 2 horas aqui. Tive que trocar o dedinho uma hora. Esse dedinho significa para ele porque demonstra que tem alguém com ele. E da mesma maneira, quantas vezes a gente não se sente sozinho? Sabe, meu querido, eu tenho a impressão que para Deus, nós não somos um filho formado, inteligente, super capacitado. Eu tenho a sensação que para Deus, nós somos como o Luigi, um bebezinho. Comparado à sabedoria de Deus, comparado à capacidade de Deus, ao poder de Deus, nós não somos nada além de um bebezinho. Então é normal que em tantos momentos da nossa vida a gente se sinta sozinho, momentos em que parece que ninguém entende o que a gente está passando, momentos, situações da nossa vida que a gente enfrenta problemas e às vezes decide não dividir os nossos problemas com ninguém. Permanecemos quietos e temos medos e temos inseguranças, não dividimos com ninguém, às vezes por vergonha, às vezes por medo da reação das pessoas. Quantas vezes nós não temos que lidar com problemas e temos que lidar com problemas sozinhos. Mas o que esse texto está dizendo de uma maneira clara para nós é que o nosso Pai, Ele não nos deixa sozinho. Eu olho para o Luigi e eu penso, filho, a gente está aqui com você. A gente está aqui, eu não estou batendo o dedinho em cima de você, mas está todo mundo junto, a gente está dormindo no mesmo quarto, a gente está aqui com você. Às vezes a vontade é falar, ele não vai entender nada, então a gente não fala, mas às vezes a vontade é dizer, meu Deus, por que chora tanto? Por que é tão inseguro? Por que tem tanto medo? Teu pai está aqui. Talvez Deus esteja falando exatamente isso para você agora. Para que tanta insegurança? Para que tanto medo? Teu pai está aqui, cuidando de você. Por quê? Por quê? Porque tantas vezes a gente se sente tão frágil. Eu vou responder essa pergunta, é porque nós esquecemos que o nosso Pai poderoso está do nosso lado, cuidando da gente. No momento mais difícil da nossa vida, nos piores momentos, Ele está conosco. O texto que nós lemos diz, ainda que eu tente fugir, ainda que eu tente me esconder, para onde eu vou, a sua presença está comigo. Nós servimos a um Deus que tem esse coração, o coração de um pai que não deixa o seu filho. Você não está sozinho. Amém, meu irmão?
A Bíblia diz ainda que uma mãe que amamenta o seu filho o abandone, o pai não. E não é o pai humano, não é o pai terreno. É o Pai Celestial, aquele que pode todas as coisas. Ele não nos abandona. Amém, meus amados? Continuando o texto, ainda em Deuteronômio 31, o Senhor é quem vai adiante, Ele será contigo. E o texto diz: não te deixará. Não te deixará. Essa é uma verdade, sim ou não? Sim ou não? Não te deixará. E por que é tão importante a gente entender isso? Porque muitas vezes a gente acredita que a presença de Deus ou o amor de Deus é comprado com o nosso serviço. Ou então a gente acredita que a gente tem que fazer por merecer o amor de Deus. Então quando a gente tropeça, porque a gente tropeça. Então quando a gente tropeça, uma dúvida surge no nosso coração: e agora? E agora? Será que Ele ainda está comigo? Eu tropeço, eu deslizo, eu dou as minhas mancadas, e eu começo a pensar: será que Deus, Ele ainda me perdoa? Será que Deus ainda me ama? Será que Ele ainda está comigo depois dessa mancada grave que eu dei? Será que Deus está irado comigo e me deixou? E sabe, Romanos capítulo 8, versículo 38. Diz que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, que mais? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto, meu amado, ensina que nada pode nos separar do amor de Deus. Uma vez me ensinaram assim: não, existe uma coisa que pode nos separar do amor de Deus. É o quê? O pecado. Me disseram assim: você percebeu como esse texto não fala sobre pecado? Fala nem a altura, nem a morte, nem a profundidade. E me disseram assim: o texto fala sobre pecado? Não, não fala. Porque o pecado pode te separar do amor de Deus. Só que o texto diz: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. O meu pecado pode me separar do amor de Deus? Eu vou responder categoricamente para você: não. Porque dizer que o meu pecado me separa do amor de Deus significa dizer que quando eu peco, Ele deixa de me amar. Isso é verdade? Isso não é verdade. É verdade que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, porque nós nos afastamos dele, porque nós nos escondemos dele. É verdade que o nosso pecado atrapalha de certa forma a nossa comunhão, a nossa intimidade, mas não nos separa do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus, porque Deus te ama com um amor eterno. E a palavra de Deus diz que Ele é amor. Ele é amor. Se nós dependêssemos da nossa santidade, se a gente dependesse de acertar o tempo inteiro, se a gente dependesse de merecer o amor de Deus, não daria. Não daria. Mas o amor de um pai é um amor incondicional. Eu tenho vivido isso com o Luigi. Eu tenho amado esse menino, eu tenho
me dedicado a Ele, eu tenho dormido mal por conta dele, eu tenho trabalhado por Ele e Ele nem olha na minha cara. O vô dele disse que ele até sorri para ele. Gente do céu. O que eles vieram fazer aqui? Eles vieram ver o menino. O vô, 2 dias depois do nascimento, apareceu lá no hospital. Pegou no colo. Começou. Que coisa rica do vô. Sério, ele ficou uns 15 minutos repetindo isso. Coisa rica do vô. Eu só observando. Daqui a pouco ele vira. Olha lá, filho, ele tá rindo pra mim, filho. Ele tá rindo pra mim. Aí eu fui ver, né, pra ver se tava ele olhando pro teto, assim. O bebê nem olha na minha cara. Eu dou banho, eu troco a fralda, não dorme de noite. Ele nem olha na minha cara. Às vezes eu vou trocar a fralda dele, ele espontaneamente ele decide fazer um xixizinho. Nunca disse que me ama. Será que o meu amor por ele diminuiu um pouquinho? Não. Não, porque eu não consigo não amar ele. Eu não estou dependendo que ele faça qualquer coisa para eu amar, para eu querer estar com ele junto, para eu querer pegar ele no colo, para eu querer encher ele de beijo. Ele não precisa fazer nada. Pode fazer xixi no papai. É um amor incondicional e é com esse amor que Deus te ama. Você é esse bebezinho incapaz de muitas vezes responder. Capaz muitas vezes de retribuir. Nós somos esses bebezinhos com dificuldade muitas vezes de expressar o nosso amor. Mesmo assim Ele nos ama de maneira condicional. Então, se algo aconteceu na sua vida e que te colocou medo, insegurança, dúvida, será que eu ainda posso encontrar perdão nos braços do meu pai? A resposta é: como o filho pródigo encontrou, você também pode encontrar. Corra em direção ao Pai, mergulhe no colo dele e receba o amor dele por você, que é incondicional. Nada pode mudar esse amor. Nada pode mudar esse amor. Não há nada que a gente possa fazer para que o amor de Deus por nós aumente. Também não há nada que a gente possa fazer para que o amor de Deus por nós diminua. Ele nos ama incondicionalmente. Amém, meus amados? Continuando o texto, Deuteronômio 31, versículo 8. O Senhor é quem vai adiante. Ele será contigo, fala da presença, não te deixará, nem te desamparará. Abra sua Bíblia comigo. Lá em Salmo, capítulo 23, versículo 1. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Próximo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Esse texto é um dos textos que eu mais amo da palavra de Deus. E como esse texto demonstra de uma maneira clara que o Senhor é aquele que nos dá amparo. O Senhor é aquele que nos dá segurança. O Senhor é aquele que nos provê o alimento. É aquele que cuida de nós. Deuteronômio está dizendo que Ele não nos desamparará. Aqui no Salmo 23, a imagem é de um pastor cuidando de uma ovelha. O sentido é quase o mesmo, é exatamente o mesmo. A ovelha é um animal totalmente indefeso, como um bebê. A ovelha é um animal que precisa do cuidado de um pastor. Por quê? Porque ela não pode se virar sozinha. Ela não pode prover para si mesma o seu alimento. Ela não pode sarar suas próprias feridas. Ela precisa de um pastor que cuide. Que, como diz o texto, guie para um lugar de tranquilidade, de pastos verdejantes, para junto de um riacho de águas tranquilas. E a Bíblia nos compara justamente à ovelha. Por quê? Porque, meu amado, nós precisamos estar debaixo do cuidado do nosso pastor. A boa notícia é que o nosso Pai é esse Pai que não nos abandona, não falta com a sua presença, e mais do que isso, Ele nos dá segurança, Ele nos dá amparo. Ele é um Deus provedor, é um Pai provedor. Sabe, eu olho para o Luigi e às vezes ele quer mamar e ele tem pressa. Às vezes não, todas as vezes. Ele quer mamar, ele só tem uma forma de pedir. Não é muito delicado e nem muito educada a forma dele. É mais na base da gritaria e do choro. Parece que, sim, é desesperador. O negócio é desesperador. Parece que, sim, parece que ele não consegue esperar 30 segundos. Tem que gritar: Raquel, corre, corre, Raquel, corre. A Raquel vem correndo, tem que ser rápido porque o desespero é enorme. É fome, é só fome. E aí a mãe tem que parar o que ela está fazendo e com pressa atender o pedido do filho. E com a gente é diferente. É exatamente igual. Quantas vezes a gente não olha para as nossas necessidades? Quantas vezes a gente não se esquece das palavras de Jesus dizendo: o seu Pai, Ele sabe de tudo que você precisa. Ele sabe. Ele sabe e Ele não vai deixar faltar como a Raquel não tem deixado faltar para o Luigi. Não vai deixar faltar. Porque sabe que ele precisa, mas muitas vezes o nosso desespero, a nossa ansiedade por ver as coisas acontecendo, por ver as nossas necessidades supridas, geram em nós uma ansiedade, e por isso nós nos esquecemos das promessas de Deus que garantem: Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Antes mesmo da gente pedir, Ele é um Pai que sabe o que a gente precisa, Ele sabe o que a gente necessita. Talvez você esteja diante de uma necessidade. Talvez você diga para mim: Fábio, eu preciso que algo aconteça na minha vida, eu tenho orado por isso, e eu tenho pressa para que essa situação se resolva, e eu não sei o que fazer. E será que o seu Pai não sabe do que você precisa, meu querido? E será que o seu Pai não é o seu provedor que te dá aquilo que você necessita?
É por isso que Jesus diz, olha, não tenham medo, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. São os ímpios que se preocupam com essas coisas. A pergunta é, por que os ímpios podem se preocupar com essas coisas? Por quê? Por que os ímpios é que se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir? Por que será? Porque eles não têm a consciência de que existe um Pai amoroso cuidando de tudo, mas nós sabemos disso, nós temos essa consciência, e Jesus está dizendo, não se preocupem com isso, não se preocupem com isso, o Senhor é o nosso pastor. É claro, nós somos essa ovelha indefesa, frágil, assustada, que precisa do cuidado, mas nós temos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Se você está aqui essa noite, meu querido, é porque você reconheceu a voz do seu bom pastor. Foi Ele quem te chamou. Se você está aqui hoje, é porque você ouviu a voz dele dizendo, vem, vem, deixa eu cuidar de você. E agora o que é que nós devemos fazer? A gente deve se lançar aos cuidados desse Deus. Se Jesus disse, não se preocupe, é porque nós não temos motivo para isso. Amém, meus amados? Deus está cuidando, Ele é esse Pai que não nos desampara, Ele é esse Pai que provê, que cuida, que oferece segurança. Amém? Amém, jovens? Ainda em Deuteronômio 31, versículo 8, o louvor pode subir. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não tenha medo, não temas. Calma, filho, não temas. Sabe, meus queridos, eu olho para os evangelhos e eu vejo Jesus insistindo nisso. Jesus insistiu nisso com os discípulos. Não temas, não temas. E quantas vezes Jesus não repetiu isso para os discípulos? Parece que se tem uma coisa que Jesus não suporta, é esse negócio de medo. Por que é que Jesus não suporta esse negócio de medo? Por que Ele bateu tanto nessa tecla? Não temas, não temas, não temas. Homens de pequena fé, não temas. Por que Ele bateu tanto nessa tecla? A resposta é, porque Ele conhecia o Pai tão perto, de tão perto, mas Ele conhecia o Pai tão intensamente, de maneira tão profunda, que Ele mesmo não temia e não encontrava nos discípulos um motivo para temer. Por que nós tememos tanto? Por que a gente sente tanto medo? Por que a gente está sempre assustado com tantas coisas? Como é que será que vai ser isso? O que será que vai acontecer?
nos próximos dias? Como é que vai ser o nosso futuro? Por que é que a gente tem tanto medo? Parece que quando a gente se livra de um, aparece outro. Eu tenho percebido, meus amados, que 90% dos nossos medos não dão em nada. Eu estou chutando baixo, eu acho que mais. Eu acho que bem mais. Durante a gestação, tantos exames. Tem que fazer exame disso. Semana que vem tem que fazer exame daquilo. E esse ultrassom vai revelar isso. E aquele ultrassom vai revelar aquilo. E cada dia de exame era um temor diferente. Como é que será que vai ser esse exame? Será que vai estar tudo bem com ele? Será que não vai? Tantos medos. Tantos medos. Um atrás do outro. E muitas vezes a gente sofre não porque algo realmente está acontecendo com a gente. Muitas vezes a gente sofre com medo de que algo aconteça. Perdemos a paz. Noites mal dormidas, com preocupações. Por quê? Eu penso que talvez a gente não conheça nosso Pai tão bem quanto Jesus conhecia. Talvez nos falte esse conhecimento. Talvez nos falte entender o quanto Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Mas às vezes a falta de conhecimento não tem nada a ver com o poder de Deus. Porque na maioria dos casos a gente acredita que Ele é poderoso para fazer. O problema é que a gente muitas vezes se pergunta, mas será que Ele vai fazer? A gente acredita que Ele é poderoso para fazer, mas será que Ele vai? Será que Ele quer? Jesus não tinha essa preocupação porque conhecia o Pai tão bem a ponto de saber. Ele quer fazer e Ele vai fazer. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós entendemos que a vontade de Deus é fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. A vontade dele é cuidar de nós. Por que tanto medo? Por que tanto medo? Eu acredito que a gente precisa conhecer mais do nosso Pai. Eu acredito que a gente precisa conhecer mais do caráter dele. Eu acredito que a gente precisa conhecer mais do amor dele por nós, do quanto ele nos ama. Eu acredito que a gente precisa conhecer mais da bondade dele sobre nós. Agora, só existe uma forma de nós conhecermos mais dele. É possível? É possível conhecermos mais do Senhor? É possível. E a verdade é que nós podemos dedicar a nossa vida a isso. Eu posso escolher dedicar a minha vida em conhecer o meu Pai, conhecê-lo plenamente, conhecer a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor que Ele sente por mim.
E tem coisa mais maravilhosa do que isso. Tem coisa mais maravilhosa do que com os meus olhos eu ver, eu enxergar o meu próprio medo indo embora. E no lugar do medo, eu sendo cheio do amor que Deus tem por mim. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Será que tem coisa mais maravilhosa do que eu entrar no meu quarto, fechar a porta e receber a visitação do meu Pai que me ama e que está cuidando de mim? E nesse lugar eu enxergar o meu medo, a minha angústia, as minhas preocupações indo embora, porque não tem mais espaço, porque o amor de Deus está enchendo a minha vida, está nutrindo o meu coração. Tem vida melhor do que essa? Tem vida melhor do que eu me encher da palavra de Deus, de tal maneira que a mentira do diabo não pode encontrar mais espaço na minha mente e no meu coração? Tem vida melhor do que essa? A escolha é minha, a escolha é sua. Nós podemos decidir viver isso. Uma história de amor entre nós e o nosso Pai. Se coloque de pé e feche os teus olhos.